Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui te adorando, Senhor. Exaltando o teu nome. Pai, desperta o nosso coração, Deus, nessa manhã. Para que, Pai, haja em nós, Deus, mais sede, mais fome de Ti, Senhor. Não das coisas que esse mundo oferece, mas da Tua palavra, Senhor. Da Tua presença, Deus. E que seja uma sede, Deus, insaciável, Pai, que só o Senhor pode suprir. Só o Senhor pode saciar. Que em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra encontre lugar no nosso coração nessa manhã. Que em nome de Jesus, Deus, nós sejamos tocados por ela, transformados por ela, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Isso é o que queremos, Senhor. Portanto, vem, Deus, com o Teu Espírito Santo. Que encontre no nosso meio, Senhor, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós não saiamos por aquela porta da mesma forma que entramos. Amém. Mas que haja de fato e de verdade transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Nós continuamos na nossa série Encontros Transformadores. Essa série, ela fala de encontros que Jesus teve ao longo dos evangelhos, da forma como Jesus encontra algumas pessoas e da forma como Jesus toca na vida dessas pessoas e na forma como Jesus transforma a vida dessas pessoas. Domingo passado, a gente começou vendo a história da mulher samaritana. Nós estudamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26. E a história continua, é um relato bastante longo, bastante extenso dos evangelhos desse encontro transformador de Jesus com essa mulher. Nós vimos então que Jesus encontra essa mulher que era uma mulher marginalizada, ela era samaritana, ela era uma mulher que já havia passado por 5 casamentos, então ela era mulher, ela era samaritana, e ela tinha uma questão moral muito, que comprometia muito essa mulher na sua comunidade. Então a comunidade como um todo via essa mulher de uma forma muito ruim. E por isso ela chegava no poço todos os dias ao meio-dia. Porque era a hora provavelmente que ela podia estar sozinha ali. Mas num dia ela encontra ao meio-dia, nesse mesmo poço, Jesus, que muda tudo. Então, Jesus oferece para ela água viva, e essa água viva iria saciá-la para sempre. Ele expõe a história de vergonha dela, não para envergonhá-la, mas para curá-la e restaurá-la diante da sua própria vida e da sociedade. E ele se revela como o Messias. Ele escolhe aquela mulher samaritana, marginalizada, para se revelar como o Messias, como o ungido de Deus. Jesus mostra que Ele mesmo é o próprio lugar agora de contato, de adoração com o Pai. Ele inaugura então um momento da história em que não precisa mais adorar nem num templo, nem num monte, nem lugar nenhum, mas em Cristo. É nele mesmo esse lugar de encontro com o Pai, e é Ele mesmo a fonte de vida eterna. E aí a gente parou nesse momento, em que a mulher ouve essa confissão de Jesus, de que Ele é o Messias, aquele que falava com ela, e aí a gente vai continuar agora. Então, quando a mulher samaritana, ela deixa ali o canto, ela volta para a cidade, e ela carrega no seu coração uma coisa que
o cântaro jamais ia conseguir carregar, que era a vida, uma vida transformada. Então, a saga do poço e de todos os dias estar ali ao meio-dia termina aqui. O cântaro vazio, ele simboliza essa busca incessante dessa mulher. Essa mulher que estava o tempo todo insatisfeita. E o que move agora essa mulher, o que move os pés dela, não é mais a sede física, não é mais a necessidade, mas é a urgência de compartilhar aquilo que ela acabou de descobrir, aquilo que ela acabou de conhecer, que é o Messias. Enquanto isso, os discípulos que tinham ido à cidade comprar comida, eles, quando chegam, não conseguem ler esse cenário espiritual que eles estavam vendo ali. Eles veem um mestre cansado e uma mulher improvável ali. Jesus vê os campos brancos e ele vê uma colheita madura, pronta para ser colhida. A jornada do poço à vida, que dá o título para essa mensagem em duas partes, não é apenas um destino a ser trilhado, a ser colocado no GPS, mas é um movimento que se completa na missão e na transformação de uma comunidade inteira, que é o que a gente vai ver mais à frente. A vida recebida por essa mulher, essencialmente, é uma vida que deve ser compartilhada. Então eu queria ler com você todo o texto. No domingo passado a gente leu verso a verso, mas dessa vez eu quero ler o texto todo e depois a gente segue verso a verso, meditando nas palavras que nós temos aqui nas Escrituras. Então, Evangelho de João, capítulo 4, verso 27 em diante, diz assim, até o 42. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que é que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que passagem preciosa. Talvez esse seja um dos encontros, na minha opinião, ou melhor, que eu mais prefiro. Esse encontro com essa mulher que simboliza o improvável.
a pessoa, quem talvez perguntasse quem dessa nação poderia ser salva por Jesus, muito provavelmente alguém não diria uma mulher e samaritana, e ainda mais que havia passado por 5 casamentos. Mas Jesus escolhe ela para se revelar como Messias e para mostrar o seu poder, que é capaz de redimir qualquer pecador. Eu queria meditar com vocês sobre 3 pontos aqui. O primeiro deles é uma nova vida que contagia. A transformação interna de quem bebe a água viva é impossível de ser escondida. Ela transborda ao ponto de alcançar outros. Então, se algum dia na sua vida você bebeu dessa água viva que só Cristo pode dar, eu preciso te dizer que a transformação que isso gera no seu interior é impossível de ser escondida. Não dá para você deixar no secreto a sua vida com Cristo. Porque uma vida com Jesus, ela é uma vida que transcende, é uma vida que alcança, é uma vida que transborda. É por isso que Jesus diz lá em João 10:10 que Ele é quem dá vida e uma vida abundante. Uma vida que transborda, uma vida que vale a pena ser vivida. O verso 27 então fala que naquele momento os discípulos chegam e eles veem ainda Jesus com a mulher ali, e diz que eles ficam admirados ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles ousou perguntar: o que você está fazendo? O que você está querendo? Por que o senhor está falando com ela? Isso quer dizer que eles tiveram vontade de perguntar, mas faltou coragem. Eles foram comprar comida e agora, ao retornar, eles se deparam com essa situação, no mínimo estranha para eles, no mínimo esquisita, porque eles estavam focados na logística da coisa, comprar comida, enquanto Jesus estava focado em outra coisa, na missão de salvar. Os discípulos ainda trazem com eles esse preconceito que está encalacrado na vida deles, esse preconceito cultural, esse preconceito étnico de que samaritano não presta. E principalmente mulher. Então, como é que pode um rabino estar conversando com uma mulher? Alguma coisa de errada não está certa. Para os judeus era muito, muito incomum e inadequado um rabi conversar com uma mulher. Os mestres da lei, eles diziam que um homem não deveria sequer cumprimentar uma mulher em público, mesmo se essa mulher fosse judia, quanto mais uma samaritana. Nem mesmo a própria esposa. Olha como era a questão judaica da época dos religiosos. Eles chegavam a dizer que era melhor que as palavras da lei fossem queimadas do que entregues a uma mulher. Uma das ações de graças que eles faziam no templo, quando eles oravam a Deus, dando graças a Deus, eles diziam: Deus, bendito é o Senhor, que não me fez mulher. Será que eram machistas os judeus ou não? Isso era uma sociedade machista. Mas os discípulos, eles não ousam perguntar nada a Jesus, por reverência, por achar melhor esperar um pouco, porque eles já conheciam um pouco Jesus e sabiam que Jesus era fora da caixinha. E claro, por entender que Jesus quebra paradigmas. Mas a surpresa deles é nítida. Eles estavam surpresos, ou maravilhados, como diz o texto. O verso 28 diz que, quanto a mulher, ela deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo.
ela deixa o cântaro, e esse é um detalhe muito precioso desse texto. O cântaro era a ferramenta dela de sobrevivência. Cântaro era um vaso de barro relativamente grande. As mulheres carregavam ou nos ombros ou no quadril. Imagina um cântaro de barro, vazio já é pesado, e imagina cheio de água. Então era a ferramenta de trabalho dessa mulher, porque ali a água que ela pegava do poço era a água com que ela ia se cozinhar, era água para higiene, era a água que ia usar no dia a dia. E quando ela deixa esse cântaro, ela abandona a sua rotina de vergonha e as velhas práticas da vida dela. Ela deixa aquele cântaro de lado e volta para casa, volta para a cidade de mãos vazias, mas com o coração cheio. Ela não precisa mais daquele poço, nem daquele cântaro para definir a sua identidade, a sua nova identidade e o seu novo propósito. O que ela tem pressa para dizer para o povo? Que até pouco tempo atrás ela evitava. O que ela tem pressa em contar para a gente que até pouquinho tempo atrás desprezava? O verso 29 e 30 diz: a mensagem que ela trazia para o povo da cidade era: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? E aquele povo, ao ouvir aquela mulher, que eles conheciam bem, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A estratégia dela então é um convite: venham comigo, e uma pergunta: será que esse não é o Cristo? Aquele que nós esperávamos? Aquele que traria resolução para os nossos problemas? Aquele que nos salvaria? Ela não chega com dogmas, mas ela chega com uma experiência. Qual é a experiência dela? Ele me conhece por inteira. Ele disse tudo o que eu já fiz. Ele me conhece. Essa é a experiência dessa mulher que teve um encontro com Jesus e entendeu que Jesus a conhece por inteira. A maior prova da messianidade de Jesus para ela foi o fato dela ser plenamente conhecida por Ele. Você acha que o Senhor não conhece você plenamente? Você acha que há algo na sua vida que ninguém saiba, mas que Jesus não conhece? Jesus te conhece por inteiro. Sabe cada detalhe da sua vida. E para ela, isso mostrou quem Ele era: o Cristo, o Messias. E mais do que ser conhecida, ela era plenamente aceita por Ele. Para ela, então, Jesus começa a conversa como um judeu, depois ele é promovido a profeta, e agora, no seu testemunho público, ela questiona se Ele não é o Cristo. Será que Ele não é o Cristo? Ungido? Aquele que Deus prometeu? Aquele que é tão esperado por todos nós? E assim como André e João, que a gente estudou lá em João 1, que depois de se encontrarem com Jesus e passarem a tarde com Ele, ela sai correndo para compartilhar Jesus. Ela não vê a hora de contar para as pessoas a experiência que ela teve com Cristo. Ela não vê a hora de dizer: olha, eu encontrei aquele que me conhece. Aquele que disse tudo o que eu já fiz. Aquele que sabe cada detalhe da minha vida. Você também precisa conhecê-lo.
você também precisa entregar sua vida para Ele. Você também precisa experimentar da vida nova que Ele oferece, porque eu já estou experimentando. Eu já estou vivendo essa nova vida. Não tem mais cântaro. O cântaro ficou lá. E agora eu estou aqui conversando com vocês que antes eu tinha vergonha. Vocês precisam conhecê-lo. Essa é a mensagem dessa mulher. E lá no verso 39, eu quero dar um salto agora, mas fala exatamente disso, que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então ela espalha a notícia de uma forma rápida entre os seus vizinhos, entre os seus amigos. E a vida dela, que antes era motivo de fofoca nos cantos da cidade, que as pessoas viviam falando a respeito dela: olha, aquela já teve 5 maridos e o que está com ela lá, né? Não sei não. Era o que se conversava provavelmente naquela cidade a respeito dessa mulher. Olha, ela vai meio-dia no poço porque não quer encontrar com as amigas, que vão falar na cara dela. Quem é ela? Essa mulher que antes era motivo de fofoca, agora ela é um outdoor da graça de Deus. Quem olha para ela agora enxerga a graça de Deus. A graça salvadora, transformadora, que muda a figura de qualquer pessoa. De impróprio, de improvável, para salvo em Cristo Jesus, Filho de Deus. Onde abundou o pecado, agora transborda a graça e o testemunho. Nós não precisamos de um diploma teológico para ser testemunha de Jesus. Você só precisa ter bebido da fonte da água da vida, que só o Senhor pode dar. O testemunho mais poderoso não é dizer eu sei tudo, mas sim Ele conhece tudo sobre mim. E mesmo assim, mesmo me conhecendo, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo conhecendo cada podre da minha vida, Ele me aceitou. Ele me deu vida. Ele aceitou me transformar. Você já fez reforma em casa velha? Já pintou uma parede e teve que perceber que tinha infiltração e teve que raspar? Tem coisas nojentas em reforma. Tem hora assim que você vai abrir um ralo para fazer uma limpeza e você encontra ali... Eu imagino que o trabalho de limpeza de Jesus é mais ou menos esse, quando Ele encontra alguém como eu e você. Mas Ele faz. Ele abre cada ralo da minha e da sua vida. E limpa. Não com água sanitária, mas água viva. E Ele nos faz limpos. Para a glória dEle mesmo. Sabe, irmãos, essa mulher, ela teve uma experiência real, verdadeira com Cristo. Que a enxergou, que notou essa mulher, que sai da Judeia, passa em Samaria de propósito, para encontrá-la naquele poço ao meio-dia, para transformar a vida dela, e escolhe essa mulher para revelar pela primeira vez que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias. Então Ele abre, escancara a vida dessa mulher, expõe toda a sujeira que havia ali e a lava por completo. De modo que ela volta para casa limpa, de banho tomado. E em
impossível que aquela cidade não tenha percebido isso, porque ao ouvi-la, eles simplesmente acreditam no que ela está dizendo e vão atrás dela, para também conhecer a Cristo. Então, quando eu e você somos lavados pela água viva que só o Senhor Jesus pode dar, é impossível que aquelas pessoas ao nosso redor não percebam, não sintam um cheiro do banho tomado, e não queiram saber de onde é que veio isso. A vida em mim e em você, ela é o convite mais convincente para os outros se achegarem a Cristo. A vida transformada em mim e você é o melhor dos convites. O segundo ponto é a colheita de vida. Jesus aproveita essa ida da mulher à cidade e a chegada dos discípulos. É possível que ele aproveite esse momento para recalibrar a visão missionária dos seus discípulos. Os versos 31 a 33 dizem assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. É interessante, né? Que eles, coçando de vontade, perguntam: o que o senhor está fazendo conversando com essa mulher aí? Aí eles resolvem perguntar: mestre, a gente trouxe aí a coxinha, come aí, né? O senhor não estava com fome? Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: bom, será que então alguém trouxe algo para ele comer? Enquanto os discípulos estão aqui preocupados com as calorias do corpo de Jesus, Jesus se alimenta da obediência ao Pai. Ele faz valer a vontade de Deus, que é o que sustenta a vida de Cristo. Novamente, Jesus ele fala em termos do mundo físico para ensinar diferentes realidades do mundo espiritual, que é mais ou menos o que a gente vai estudar na nossa escola bíblica aqui sobre parábolas. Para Jesus, cumprir a sua missão era mais importante do que o alimento físico, do que comer a comida que os discípulos haviam trazido. Estava acontecendo uma revolução espiritual e os discípulos estavam preocupados se ele comeu ou não. Estava acontecendo ali naquele momento um avivamento de uma cidade, de uma etnia, e eles estavam preocupados se Jesus estava com fome. Provavelmente Jesus aqui, ele está com sede, ele está com fome, porque ele fez uma viagem longa. Mas ele quer ensinar aos seus discípulos sobre prioridades. Existem coisas urgentes, meus irmãos, e a gente vive atendendo coisas urgentes, apagando incêndio, não é? Atendendo demandas. Mas existem coisas mais importantes, que às vezes a gente negligencia, por causa das urgentes. E as coisas urgentes, o tempo todo, aparecem no nosso WhatsApp. Não é? O WhatsApp buzina ali, você olha, é urgente, deixa eu resolver. E você negligencia aquilo que é mais importante. Jesus tinha algo importante ali. A fome e a sede podiam esperar. E o verso 33, ele revela que eles ainda não entenderam o que Jesus estava ensinando. Os versos 34 e 35, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos, vejam os campos, pois já estão maduros, brancos, para a colheita. Jesus, mais uma vez aqui, declara que o que supre as suas necessidades é fazer a vontade de Deus, que lhe enviou para fazer uma missão, para cumprir uma missão. Então, o que supre
toda a carência, toda a necessidade de Jesus é cumprir a missão que o Pai lhe deu. Que missão é essa? A de resgatar aqueles que estavam perdidos, para que eles sejam reconciliados com o Pai e recebam da parte de Jesus transformação real de vida. Jesus, ele usa essa metáfora agrícola, os campos estão brancos ou os campos estão maduros. E eu posso imaginar aqui, irmãos, que quando ele diz, levanta os seus olhos, vejam os campos que já estão brancos. O texto não nos diz isso, mas eu posso imaginar, e alguns comentaristas bíblicos concordam com isso, de que quando ele diz, levanta os teus olhos, já se via ao longe os samaritanos vindo da cidade. E aí eu fui pesquisar sobre os samaritanos e achei muita coisa legal. Eles se vestiam e se vestem até hoje. Existe uma comunidade que foi quase dizimada no início do século, mas existe uma comunidade bastante grande de samaritanos no mesmo lugar. Onde eles estão lá até hoje. E eles se vestem numa comemoração, e eles comemoram a Páscoa tal qual se comemorava no Egito. Se vestem todos de branco. E é uma multidão de branco vindo para o local de culto, de sacrifício, porque eles sacrificam os animais até hoje. E aí Jesus diz para eles, levantem os olhos, vejam os campos que estão brancos. Eu consigo imaginar aquelas pessoas vindo. E Jesus mostrando, dizendo, estão vendo? Vocês dizem que a colheita faltam 4 meses, mas eu digo que o campo já está branco, já está maduro para a colheita. O tempo de Deus é hoje, irmãos. Não é daqui 4 meses e não é amanhã, é hoje. Os discípulos achavam que a colheita demoraria, mas em Cristo o tempo da colheita é agora. Os campos já estão maduros. Levantem os olhos. O que eu ouço da galera do L21 é isso. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Verso 36 a 38. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo com o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. O que colhe é o empregado que não fica esperando para a colheita acontecer. Porque o tempo da colheita já chegou. E ele simplesmente faz. Ele simplesmente obedece. Ele vai e colhe. Ele está preocupado ou ele está ocupado colhendo fruto. E no caso de Jesus aqui, dizendo para os seus discípulos, este fruto é para a vida eterna. O fruto aqui são vidas que vão se tornando seguidores de Cristo. Essa afirmação de Jesus faz lembrar Amós, capítulo 9, verso 13. E que diz que um indivíduo que pisa as uvas excede o que lança semente, descrevendo aqui a abundância. Enquanto um está semeando, o outro já está colhendo. A coisa acontece ao mesmo tempo. Há uma alegria sem igual que brota no coração de quem semeia e de quem colhe ao ver os frutos. Se você já teve a experiência de plantar alguma coisa na sua vida, qualquer coisa que seja, um chuchu no fundo da sua casa. Você semeia
aquela coisa, seja o que for, espera aquilo crescer, e quando cresce, que prazer que é comer daquilo, é ou não é? Se você já teve essa experiência. Eu já plantei mandioca, milho, abobrinha, mais algumas coisas, figo, e é tudo muito mais gostoso. É muito mais gostoso que comprar em mercado. Eu sempre digo assim que a mandioca que eu comprei, às vezes eu chego no mercado e vejo lá R$5 o quilo da mandioca. Eu digo, a minha mandioca custaria 50. Porque não sabe o trabalho que dá para plantar, para colher, para lavar, para descascar e para cozinhar. Então existe uma alegria em quem colhe, em quem semeia, em quem colhe. Os outros que trabalham para semear, que Jesus se refere aqui, são os seus antecessores. Especialmente aqui, há pouco tempo atrás, o próprio João Batista, que veio preparar o seu caminho. Mas ele também está se referindo aos escritores, aos profetas do Antigo Testamento, que prepararam esse caminho, que lançaram a semente, que agora os seus discípulos colherão. Que semente? De que viria um tempo em que Deus enviaria o Cristo. E agora, esses discípulos têm essa mensagem do lado deles, junto deles. Os campos estão brancos porque o Espírito Santo tem preparado os corações sedentos. Tem muita gente sedenta, muita gente que tem uma espiritualidade bagunçada, toda confusa. Gente que crê em Deus e nem sabe. Gente que anseia por Deus e não sabem. Eu costumo dizer que alguém que chega lá no calçadão e dá sua mão para uma cigana, para uma cartomante, seja o que for, ler a mão, ele quer Deus, mas não sabe disso ainda. E eu e você conhecemos o Deus que conhece essas pessoas por inteiro. Eu e você sabemos que Ele pode transformar a vida dessa pessoa. Eu e você sabemos que Ele pode saciar a sede dessa pessoa de conhecer a Deus. A vida que Jesus oferece não é para o consumo pessoal. Ah, que bom, eu conheci Jesus, ai que coisa boa, agora está aqui guardadinho no meu coração. E eu vou viver feliz para sempre. Se os outros quiserem, mas eu tenho. Não é para consumo pessoal. A vida que Jesus oferece é para ser compartilhada. A gente vê isso, irmãos, o tempo todo nos evangelhos. As pessoas conhecem Jesus, elas saem correndo para contar para as pessoas o que é que Jesus fez por elas. Deus frequentemente usa quem o mundo descartaria para ser o ceifeiro da vez. Você está pronto para olhar além das aparências e ver que as pessoas ao seu redor já estão prontas para ouvir sobre a vida que Jesus pode dar? Você está pronto para olhar para as pessoas e não enxergar nelas raça, etnia, tipo de roupa que veste, se tem ou não tatuagem, se fala uma língua, um dialeto mais rebuscado ou não? Você está pronto para olhar além disso e ver nessa pessoa alguém digno de ser alcançado por Cristo e de ser transformado? Para que essa pessoa experimente a vida nova que só Ele pode dar. E o terceiro ponto fala de uma comunidade que é beneficiada com essa nova vida.
o encontro individual no poço entre Jesus e aquela mulher culmina num avivamento de uma cidade. Verso 40 diz assim: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Algo impensável acontece aqui. Os samaritanos, considerados impuros, convidam um mestre judeu para ser hóspede deles. E Jesus aceita. Fica com eles 2 dias. Se estava já impuro com o contato samaritano, que fica impuro de uma vez. A barreira da separação, ela foi derretida pela presença da vida de Jesus ali. O preconceito virou pó, virou fumaça. Porque Jesus simplesmente fica com os samaritanos. Ele diz: eu vou ficar com vocês. Jesus atende o convite dos samaritanos, fica 2 dias hospedado com eles ali. Verso 41, o resultado disso: muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Como outros haviam feito, a mulher trouxe pessoas a Jesus para que elas pudessem ver por elas mesmas. O testemunho da mulher abriu portas, mas a palavra de Jesus estabeleceu o alicerce. A fé precisa migrar do ouvir dizer para o eu ouvir pessoalmente. A fé não pode ser: eu ouvi dizer a respeito de Jesus. Eu tenho ouvido a respeito de Jesus. Para o eu vi com os meus próprios olhos. Eu o ouvi. Quantos de nós não vivemos já a fé dos outros? Eu lembro uma vez que, conversando com algumas pessoas, eles me falavam: o duro que se eu falar eu vou entregar. Melhor não. Porque a pessoa falava de alguém, sabe? E eu vou me controlar. Eu vou segurar. É melhor assim. Porque foi com base no encontro pessoal com Jesus que essas pessoas creram. Com Jesus. Com mais ninguém. Verso 42, e diziam à mulher, agora eles se dirigem à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Nós cremos naquilo que você falou, mas agora não é mais só pelo que você falou, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele era judeu, profeta, Messias e agora Salvador do mundo. Eu acho maravilhoso essa progressão de João 4. A mulher diz: mas você é judeu, está falando comigo? Vejo que você é profeta. Me disse coisas que ninguém sabe. Chega na cidade e diz: será que ele não é o Cristo? E agora as pessoas declarando: ele é o Salvador do mundo. Agora eles creem não mais por um relato, mas pela própria experiência. Agora não é mais pelo testemunho de alguém, mas pelo que eles mesmos estão ouvindo de Jesus. Quando eles dizem que Jesus é o Salvador do mundo, isso é muito forte. Porque eles viviam no Império Romano. No contexto deles, da época, o título de Salvador do mundo era atribuído ao imperador. Os samaritanos, eles declaram que a autoridade absoluta e a fonte de salvação não estão em Roma, não estão em Jerusalém, mas está em Cristo. Não só os judeus, a colheita de Jesus entre os samaritanos
em grande escala que marca a primeira indicação do alcance universal da missão salvadora de Jesus. Jesus, ele veio para alcançar o mundo. O testemunho, meus irmãos, pessoal, abre portas. Nós conduzimos as pessoas a Jesus para que elas tenham sua própria experiência com Ele. A experiência de serem transformados por Ele. Quando uma comunidade encontra Jesus, a vida se espalha de forma profunda, de forma duradoura. A mulher que vivia isolada, agora ela é integrada num povo redimido. Ela é redimida, o povo é redimido e agora eles formam uma comunidade redimida. Seu passado vergonhoso se torna parte do testemunho maior da obra do Senhor. Do poço solitário à comunidade viva. Isso tudo em questão de 1 ou 2 dias. Esse é o trajeto da graça. A vida recebida, ela cria uma comunidade, ela restaura relacionamentos e ela transforma cidades. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Essa série, Encontros Transformadores, ela prepara o nosso coração para aquilo que eu creio que Deus vai fazer. A partir do momento que eu e você, como igreja, entendemos a nossa missão, que é de ser sal e luz, onde Deus nos colocou, e a partir do momento que eu e você entendemos que cabe a nós a proclamação disso, Deus faz. Deus age. E Deus nos envia pessoas para serem cuidadas, para serem amadas e para serem enviadas de volta. Então a gente encerra aqui essa jornada de 2 partes do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. O cântaro vazio ficou lá no poço, mas a mulher levou vida para a cidade, no seu próprio coração. A mulher samaritana, ela ilustra o processo completo da graça. Jesus a encontra no seu isolamento ali, junto do poço. Ele expõe a sua graça em meio à vergonha dela. Ele se revela como sendo a própria fonte de vida e a transforma em uma missionária dessa vida. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, o que é que você está esperando para receber dele a água viva que vai te satisfazer para sempre? Que lembramos que nós vimos domingo passado que essa água viva é a presença do Espírito Santo em você. E assim você poder experimentar a vida abundante que Ele oferece. Se você já teve esse encontro com Jesus, se você já experimentou dessa água viva, saiba que os campos estão brancos, esperando para serem colhidos. O que é que você está esperando para compartilhar Jesus com as outras pessoas? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque um dia, assim como essa mulher, o Senhor me encontrou. E o Senhor me transformou. O Senhor não se importou com a sujeira que havia no meu coração, com a podridão da minha vida, mas o Senhor me conhece por inteiro. E o Senhor me transformou numa nova criatura. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se alguém ainda não teve esse encontro contigo,
que nessa manhã, essa pessoa, Deus, esse homem ou essa mulher, esse jovem, esse adolescente, possa te fazer um convite. Senhor, eu estou aqui. E eu estou aqui sozinho, nesse poço profundo da minha vida. Me alcança também. Como o Senhor alcançou aquela mulher, me alcança também. Porque eu quero ser transformado. Eu quero ser transformada. Muda minha vida, Senhor. Me tira, Deus, desse lamaçal que é a minha vida hoje. E me leva, Deus, a experimentar a vida nova que só o Senhor pode dar. Uma vida abundante. Uma vida cheia de graça. Cheia de satisfação em Ti. Deus, em nome de Jesus, liberta, Deus, da escravidão do pecado, da escravidão de uma vida medíocre, sem significado, sem propósito, e dá para ele, Deus, dá para ela um novo propósito, que é proclamar quem o Senhor é e o que o Senhor fez na vida dele ou dela. Faz isso hoje, Senhor. Faz isso hoje, Deus, para que a comunidade ao nosso redor, seja de estudantes ou de moradores, seja transformada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, que é água viva, esteja sempre conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém.